Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, programa feito especialmente para você, que assim como nós é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque o programa de hoje está sensacional. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. A doutora Carliane Freitas nos ensina como preparar a casa para a chegada do filhote. Vamos falar de lágrima ácida com a doutora Vanessa Aires. E tem também o papo com a doutora Fabiana Fernandes sobre as tão temidas alergias. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Em relação à febre maculosa, o cão ele não tem nenhuma importância na transmissão, né, na propagação da doença. Portanto, se você, quem se desfizer do seu cão pensando que ele possa representar algum perigo para a saúde pública, está completamente errado. O cão não participa da cadeia epidemiológica na febre maculosa. Gente, eu estou aqui com a doutora Vanessa Aires, médica veterinária especializada em felinos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar nosso convite. Fazia tempo que não vinha aqui, né? Estava com saudade. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto que eu não sei se incomoda mais os gatos ou os cães até, ou se incomoda mais os tutores, que são as lágrimas ácidas, né, doutora? Explica pra gente o que são as lágrimas ácidas. Certo. Antes da gente entender sobre a lágrima ácida, a gente precisa saber a respeito de uma estrutura anatômica que são os ductos nasolacrimais, que são canais que ficam nas laterais da pálpebra, que permitem a eliminação da lágrima, evitando o extravasamento, permitindo ali a lubrificação nasal e etc. Às vezes, quando esse ducto nasolacrimal está obstruído, favorece a lágrima ácida, que a gente chama na medicina veterinária como cromodacriorreia. A lágrima ácida, que não é ácida, né, ela recebe esse nome por conta da característica de queimação ali na pele, no pelo do animal, tá? Mas o pH da lágrima, ele não é tão ácido a esse ponto para receber esse nome, por exemplo. Né? O pH ele é levemente alcalino, em torno ali de 7,5, e é muito importante a gente diferenciar o tingimento da epífora. O tingimento, que é, né, o que a gente chama de lágrima ácida e que incomoda a maioria dos tutores, ele é diferente da epífora, que é o lacrimejamento excessivo. A epífora vai levar ao tingimento. E a epífora ela pode ser desencadeada, por exemplo, pela obstrução desse ducto nasolacrimal ou então por alguma patologia que esteja favorecendo esse lacrimejamento, que podem ser diversas. Então quer dizer que a simples lágrima não é motivo de preocupação, só se... Depende, né? A gente vai ver que no decorrer da entrevista, porque dependendo da patologia, se tiver outros sinais associados, aí a gente tem que se preocupar sim. Mas então, doutor, o que causa mesmo a lágrima ácida? É a obstrução ou esse é só um fator? Também. A lágrima ácida ela pode ser causada tanto por algo anatômico, né, estrutural, como por algo infeccioso, por exemplo. Né, nos gatos, principalmente nos gatos persas, é muito comum eles terem lágrima ácida por conta do ducto nasolacrimal dessa raça, que ele é mais tortuoso do que nos outros gatos, por exemplo. Então a lágrima ela não é drenada como deveria, acaba extravasando, manchando ali a regiãozinha do pelo e canto do nariz, favorecendo essa coloração escura. Né? E vale salientar também que essa cor escura conferida, né, que a gente chama de lágrima ácida, ela é causada pela ação de bactérias que se depositam ali por conta da umidade. Essas bactérias elas podem produzir substâncias que vão favorecer essa coloração enegrecida e também existe um componente na lágrima que é semelhante à lactoferrina, que é uma porfirina que quando depositada ali no cantinho do olho, no nariz, vai também estar favorecendo essa coloração escura. Então você falou dos gatos persas, então entre os gatos, a raça que tem uma predisposição maior para ter é mesmo o persa, os outros é mais difícil a gente ver? Sim, em relação à anatomia, é muito mais comum, 99% nos gatos persas, que são as raças, né, que é a raça que tem esse ducto nasolacrimal mais tortuoso. Mas nos outros gatos a gente também pode ver lágrima ácida, mas por outras causas, como infecciosas, por exemplo, no caso do herpes vírus, né, que é uma infecção viral, onde o vírus ele tem tropismo pela conjuntiva do gatinho. E ali ele vai se
acomodar na conjuntiva ocular do animal, causando lesão de conjuntiva, levando à inflamação e produzindo aquela secreção mucopurulenta que a gente costuma ver em alguns gatos que estão gripados, por exemplo. Então, de qualquer forma, doutora, meu gatinho tem aquela lágrima, eu preciso procurar um veterinário porque eu não vou saber qual é a causa, né? De qualquer forma, eu tenho que saber se é uma lágrima comum ou se eu preciso de um tratamento. Tem só com o veterinário que pode... Isso, o ideal é procurar um veterinário, né? Assim, o tratamento, o tutor ele pode até, por exemplo, estar limpando, né, a secreção, só que o tratamento tem que ser investigado porque vai depender da causa. O exemplo que eu dei do herpes vírus é um entre milhares, né? Mas a lágrima ácida ela pode ser causada por uma queratoconjuntivite eosinofílica, que é algo inflamatório ali no olho do gato, pode ser causado por algum nematóide que fique ali no olho do gato, causando essa conjuntivite, essa secreção por uma irritação e não só pela obstrução do ducto. Aí tem que realmente avaliar para fazer o tratamento adequado. Mas aí, no caso, para eu limpar, eu posso limpar com o quê? Você pode usar água e gaze de farmácia humana mesmo, para tirar o excesso. A manchinha vai sempre persistir ou com a gaze, com não, se não tratar, ela vai sempre persistir. E assim, o tratamento ele pode ir além do medicamento, né? Por exemplo, quando é algo sistêmico, a gente pode usar antiviral se for alguma infecção viral, antibióticos se for alguma infecção bacteriana, mas às vezes o tratamento ele não se baseia só nisso. Ele pode precisar, o gatinho ele pode precisar de um procedimento, como por exemplo a desobstrução dos ductos e às vezes até de cirurgia, como no caso do entrópio, que é a curvatura da pálpebra para dentro do próprio olho, causando uma irritação na córnea e um lacrimejamento excessivo por conta disso. Então tem que investigar a fundo, né? Não tem nenhum sinal que eu possa me atentar, olha, acho que essa lágrima aqui tem mais risco ou não? Na verdade tem sim, só o fato de o tutor estar sempre limpando e mesmo assim o gatinho estar sempre com aquela lágrima, né, com aquela manchinha escura, já é algo a se atentar. Se for né? em excesso, eu já tenho que... Sim, já tem que procurar um veterinário, só que assim, a gente tem que se atentar a outros sinais que são muito mais preocupantes, né? Além da manchinha escura, a gente tem que se preocupar com outros sinais oculares, como o eritema, que é a vermelhidão, blefaroespasmo, que é o tremor dos olhos, e sinais sistêmicos também, né? Porque, por exemplo, no caso do herpes vírus felino, que é quando o gatinho está gripado, ele vai ter alteração ocular e pode ter outros sinais sistêmicos, como perda de peso, falta de apetite, espirros. Fatores, né? Isso, vários fatores. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Eu que tenho gatos, muito importante saber, apesar de o meu não apresentar muito, eu acho que ele é uma mistura, né, um persa. Mas, doutora, muitíssimo obrigada. Se surgirem mais dúvidas em casa, você volta aqui para esclarecer essas dúvidas. Com certeza. Né? Antes de encerrar, doutora, fala suas redes sociais para a gente ver esse trabalho. O meu Instagram, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é @aveterináriadegatos. E um detalhe aqui sobre a doutora, para quem é tutor de felino, né? Ela vai na casa, ela faz atendimento em domicílio, que é muito melhor para não estressar o gato, né, verdade, doutora? verdade. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. A pet dica de hoje é: se o seu gatinho ele tem lacrimejamento excessivo, procure sempre um médico veterinário, jamais trate por conta própria em casa, principalmente porque o olho é uma região muito delicada e você pode estar piorando o problema do seu gatinho. Não.